Dando continuidade à história, Deus nunca nos deixa sós. Escrito por Américo Simões, narrado por Lúcia. No dia seguinte, assim que a chuva deu uma trégua, Conceição convidou Ivone para ir com ela à venda comprar umas coisinhas. Ivone, como sempre, não saiu de casa enquanto não se arrumou da cabeça aos pés, impecavelmente, com bijuterias adornando seu pescoço gracioso e seus punhos roliços. Pelo caminho, Ivone chegou a pensar que aquele era o momento ideal para agradecer a Conceição por tudo que ela vinha lhe fazendo. Mas aquele lado seu, mimado e egocêntrico, se opôs terminantemente àquilo. Considerava aquele tipo de agradecimento uma fraqueza, e fraquezas tinham que ser escondidas dos outros e não reveladas. Na volta para casa, as duas foram surpreendidas por pingos de chuva inesperados e importunos. Nós deveríamos ter trazido o guarda-chuva, mulher, zangou-se Ivone. Uns pingos de chuva não faz mal a ninguém, fia. Para você que está mal vestida, pode ser. Para mim, arrumada lindamente como estou, faz muito mal, sim, revidou Ivone, enervando-se. Então, fia, se quer se manter enxuta, sebo nas canelas. Nem bem as duas mulheres apertaram o passo, os pingos de chuva engrossaram. Como cada uma carregava em cada mão uma sacola de plástico com as compras, era impossível correr. Onde estava eu com a cabeça quando aceitei o seu convite? Enervou-se Ivone ainda mais. Que ódio! Os pingos de chuva apertaram e logo se tornaram uma chuva torrencial. Em questão de segundos, Ivone e Conceição estavam ensopadas. Com voz chorosa, Ivone praguejava. Que ódio! Com tanta hora para chover, tinha que ser justo agora? Poupe sua voz, fia. A chuva não tem ouvidos. Ivone fuzilou a amiga com os olhos e continuou falando poucas e boas para a chuva, como se ela fosse uma entidade, capaz de fazer pirraça aos outros. Se era deselegante uma mulher como Ivone falar palavrões como aquele? Sim, muito. O que provava mais uma vez que uma pessoa de berço não se faz pelo que veste, e sim pelo que fala. Assim que Ivone atravessou o portão da casa, que agora era o seu lar, escorregou numa crosta de barro que havia bem no início da passarela que levava até a porta da frente da casa. Foram as flores do jardim que amenizaram a sua queda. Sem elas, Ivone teria certamente fraturado uma costela. O susto foi tão grande quanto o ódio que ela sentiu por tudo aquilo. Ainda mais quando tentou se levantar e seu pé atolou na terra que mais parecia uma areia movediça, devido às chuvas torrenciais dos últimos dias. Ao sentir o seu pé afundando naquela terra mole, Ivone gritou de ódio e de nojo. Nesse interim, Conceição correu até a porta, deixou o saco de compras que carregava e voltou para apanhar o que Ivone segurava antes que o conteúdo se encharcasse. Só depois de pôr os sacos de compra do lado de dentro da casa, junto à porta, é que Conceição foi ajudar a amiga. Ivone chorava naquele momento como uma criança, cujo pai lhe negara um pirulito, cuja mãe não lhe comprara o vestido que ela tanto queria, cujo cesto de brinquedo, a seu ver, não tinha nada que lhe agradasse. Só faltava espernear. Conceição ficou parada observando a amiga caída por sobre as flores, chorando feito uma garota mimada, cada vez mais encharcada pela chuva. Segurava-se para não rir. Meu vestido! Lamentava Ivone em meio ao pranto. Meu vestido lindo! Minhas bijuterias! Quando seus olhos encontraram os de Conceição, o choro de Ivone secou. O pranto transformou-se em ódio.
e revolta, até mesmo com relação à amiga. O que foi? Que tá olhando o quê? Até quando vai ficar aí parada feito uma múmia olhando para mim nessas condições? A culpa é sua, Conceição, totalmente sua. Conceição se esforçou, mas não conseguiu mais conter dentro de si a vontade de rir. Acabou dando gargalhada, tanto a ponto de fazer xixi na saia. Ivone voltou a chorar no mesmo instante. Pode rir, ri à vontade, sua ingrata. Quanto mais Ivone protestava, mais e mais Conceição dava gargalhada. O jeito de rir da amiga deixou Ivone, a princípio ainda mais enfurecida, com vontade de esganar Conceição. Depois, acabou sentindo sua garganta coçar de vontade de rir também, como riam das proezas que faziam nos velhos tempos do orfanato. E como era bom rir daquele jeito! Algo que nunca mais acontecera desde que ela havia se decepcionado com o marido. Quando Ivone deu por si, ela havia trocado o choro pelo riso. Agora eram duas mulheres a rir espalhafatosamente do episódio. Conceição tentava se desculpar com a amiga por rir dela daquele jeito, mas não conseguia. Ivone tentava ficar séria para reprovar a amiga por estar rindo dela daquela forma, mas também não conseguia. O riso não lhe permitia. Por fim, Conceição, ainda em meia gargalhada, foi até a amiga e procurou ajudá-la a se levantar. Não dispunha de toda a sua força, uma vez que, quando se ri muito, se perde a força, mas tentou. Quando Ivone avistou os seus pés, que haviam se atolado no barro, imundos, ela teve um faniquito. Conceição, veja só, choramingou, olhando indignada para os pés. Fia, imprevistos na vida acontecem volta e meia. Nessas horas, faça como diz o ditado. Se a vida lhe deu um limão, faça uma limonada docinha e deliciosa. De que vale chorar sobre o leite derramado? Olha só o estado em que eu fiquei. Olha o meu vestido, Conceição. Fia, lavou tá novo. Agora vá tomar um novo banho quentinho e depois se junte a mim em frente à lareira. Lareira, mulher, que lareira? Ficou doida? Espere e verá. Minha lareira é chique, nos trinques. Ivone deu risada, mas não tanto quando se viu diante da lareira de Conceição. Era o forno a lenha que ela tinha no fundo da casa e que usava para assar os pães. Era só acendê-lo e ficar sentada juntinho dele que qualquer um logo se aquecia. Mais uma dessas e eu faço xixi na roupa, desabafou Ivone, com os olhos lagrimejando de tanto rir. As duas amigas ficaram ali, em frente ao forno, aquecendo-se, enquanto lá fora a chuva se transformava agora numa garoa fina e friorenta. Minutos depois, Ivone e Conceição tinham uma caneca cheia de leite fumegante com café em suas mãos. Para Conceição não havia coisa melhor para aquecer o interior das pessoas diante de um tempo úmido e frio como aquele do que uma boa caneca de leite fumegante. Foi então que Ivone comentou: revendo o passado, o presente e até mesmo o futuro, torna-se evidente que as vidas nos quer juntas mesmo, Conceição. Faz de tudo para nos manter unidas. Eu só gostaria de saber por quê. O porquê é muito simples, fia. Deus não quer nos ver sós. Porque sabe, mais do que ninguém se faz sozinho na vida. É preciso um ombro amigo sempre e em qualquer lugar para que se tenha êxito durante todas as passagens pela terra. Por isso, quando alguém se sente muito só, um velho amigo liga do nada. Uma nova pessoa entra na sua vida ou uma que há tempos não aparecia. Volta e cruza o seu caminho,
porque nada nessa vida se faz sozinho. Não nascemos sozinhos. Precisamos de um pai, de uma mãe para chegarmos à Terra. Precisamos de um pai, uma mãe, ou, no nosso caso, freiras e uma família solidária que construiu o orfanato em que vivemos para que crescêssemos. A maior verdade que há nessa vida, uma verdade irrefutável, é que Deus nunca nos deixa sozinhos. Pode observar, há sempre alguém, ainda que do além, ao seu lado, fazendo-lhe companhia. Quando não há um semelhante, há um cão de estimação, 24 horas por dia, fazendo-nos companhia. Deus nunca nos deixa sós, ainda que muitos insistam em ficar sozinhos. Pode ser que você não queira aquela companhia, gostaria de uma, ou até mais de uma em especial, para não se sentir solitária. Mas isso é mimo, é manha, é frescura. Quem não se contenta com o que Deus lhe dá para fazer companhia está diante de uma das maiores lições da vida. Aprender que a melhor companhia é aquela que se faz presente e não aquela que a sua ilusão quer ter ao seu lado. O Jesus sempre diz que todos aqueles que se uniram ao longo dessa vida ou em reencarnação passadas, mas por algum motivo foram separados, impedidos de viver tudo aquilo que podiam e precisavam viver lado a lado, razão pela qual Deus os uniu. São reunidos novamente, numa nova reencarnação, para que possam viver o que não foi possível ser vivido outrora. É o caso de pais que tiveram que se separar de seus filhos por meio de morte súbita, amores que foram separados por motivos de força maior, mudança, imprevistos, mal entendidos, entre outras razões. Tudo se reúne na vida, porque a vida é, em suma, feita de uniões. Nada nela se faz sem união. Tolo é aquele que acredita ser uma alma errante, solitária, e que todos que o cercam são temporários na sua vida, facilmente substituíveis. Você quer dizer, em outras palavras, que um dia eu vou me unir novamente ao meu filho? Sim, todo pai e toda mãe se une ao filho que perdeu, de uma forma ou de outra, assim como o filho se une aos pais que perderam, que desencarnaram muito cedo. Gostaria tanto de acreditar nisso, mas eu não consigo. Por mais que eu tente, eu não consigo acreditar em nada disso. Até acho bonita a ideia de que há vida após a morte. Sinto até mesmo que essa ideia tem o poder de nos confortar diante da morte. Mas ainda assim, eu não acredito em nada além da vida. Só acreditaria se... Conceição completou a frase por ela. Se tivesse uma prova vinda do além? Exato, mulher. Uma prova irrefutável, com detalhes impressionantes. Quem sabe um dia, fia? Esse dia nunca chegará, Conceição, porque não existe nada além da vida, nem Deus. Conceição sorveu um pouco mais do leite quente e Ivone fez o mesmo, sem tirar os olhos da amiga. Conceição disse a seguir: Jesus diz também que somos nós quem conspiramos para que as coisas aconteçam na nossa vida, tanto boas quanto as más, porque precisamos das lições que tanto um quanto o outro têm a nos oferecer. Das experiências boas extraímos força, vitalidade, entusiasmo e coragem para superar o que as experiências, que chamamos de más experiências, nos têm a ensinar ou acrescentar. Ivone pensou em dizer à amiga, naquele instante, o quanto ela lhe era agradecida por tudo o que vinha lhe fazendo nos últimos tempos. Na verdade, agradecia por tudo o que vinha lhe fazendo desde que a vida as unira no orfanato Santa Clara, quando ainda eram dois lindos bebezinhos. Pensou em dizer: obrigada, mulher, por existir, mas não disse nada. Sua vaidade novamente não lhe permitiu, pois considerava aquele tipo de declaração uma fraqueza. Entretanto,
Não era preciso dizer nada para Conceição. Ela sabia, por meio do olhar da amiga, o qual muitas vezes diz mais do que as palavras, o que se passa no interior de Ivone. Após uma breve participação do silêncio, Ivone comentou: se eu tivesse tido os meus pais ao meu lado, a minha vida teria sido bem mais fácil. Sim, sim, sim. A mania que as pessoas têm de usar o si nas suas vidas. Se eu tivesse aquele amor, eu seria feliz. Se eu tivesse aqueles pais, eu seria feliz. Se eu tivesse aquela condição financeira, aquele status, eu seria feliz. Se eu tivesse aquela casa naquele bairro, eu seria feliz. Se eu tivesse nascido americana, minha vida não seria assim. Se eu tivesse feito aquela faculdade, eu seria feliz. Se o meu filho não tivesse essa personalidade, eu seria feliz. Se tivesse escolhido outra atriz para fazer o papel principal dessa novela, a novela seria melhor. Se a vida não fosse feita de altos e baixos, eu seria feliz. Se, se, se. É a mania do si. Não foi. E ponto final. As coisas são como são. Como você ou os outros acharam que era melhor para elas no momento. Ficar preso no si não melhora a vida de ninguém. Eu, pelo menos, nunca vi a vida de ninguém que fica presa ao si melhorar. Diferente daquelas que aceitam as coisas como são. Ivone silenciou-se, parecendo estar remoendo alguma coisa na cabeça. Por fim, comentou em tom de desabafo: eu nunca contei isso para ninguém, nem para você mesma, mas eu cheguei a sentir vontade, muitas vezes, de conhecer os meus pais biológicos. Os olhos de Conceição se abriram, surpresos e maravilhados. Não pelo fato de Ivone assumir que sentira vontade de conhecer os pais. Sempre soubera que ela tivera essa vontade e que não assumia. Mas pelo fato de ela estar pela primeira vez desabafando, confidenciando para alguém. Aquele era um bom sinal, um sinal de melhora, de purificação da alma. Jesus já havia lhe falado que aquele momento não tardaria a acontecer. Lembrou-se Conceição. Ele acertara mais uma vez. Eita, homem sábio sou! As palavras de Conceição a seguir surpreenderam Ivone. Ainda dá tempo, fia. Tempo? Tempo para quê, mulher? Tempo para conhecer seus pais. Tá louca? Não estou. Estou falando sério. Numa hora dessas, eles já devem estar mortos, mulher. Mortos há muito tempo. Se não estiverem, nada sabemos sobre eles. Não temos sequer uma pista de quem sejam, onde vivem. Temos sim. Temos? É lógico que temos. Contando que um dia você me diria que sentiu vontade de procurar os seus pais, eu, sem que ninguém tomasse conhecimento, copiei os dados que estavam anexos à sua certidão de nascimento, aquela guardada no orfanato, descoberta por Teodora para referências futuras. Você não fez isso. Fiz. Na verdade, eu fiz bem mais do que isso. Já sei até onde os seus pais moram atualmente. Você só pode estar brincando. Conceição negou prontamente com a cabeça. Você os encontrou? Você os conheceu? Não, apenas sei onde moram, só isso. Deixei para conhecê-los no dia em que você finalmente tivesse coragem de ir atrás deles. Você não existe. Existo sim, tô bem aqui, ó. Ivone engoliu em seco, sem saber mais o que pensar, tampouco dizer. Por fim, disse simplesmente: de qualquer modo, é melhor deixar as coisas como estão. Para que mexer no passado, não? Esse encontro pode ser muito importante para você, filha. Eu não vejo no que, mulher. Esqueça. E você pode esquecer? Posso, se puder até hoje.
Você é realmente uma mulher de aço. Devo ser mesmo para aguentar os trancos e barrancos por que passei. Vai fazer muito bem para o seu coração encontrar os seus pais, Fia, da mesma forma que fez bem para mim encontrar os meus, acredite-me. Esqueça, mulher, não quero. Além do mais, eles não merecem me conhecer. Se tivessem alguma consideração por mim, algum amor de verdade, não teriam me deixado no orfanato. Fez-se um breve silêncio, até que Ivone perguntasse com ar de quem não quer nada. Em que bairro eles moram? Não moram mais aqui há anos, mudaram-se para o interior de Minas Gerais. Conceição levantou-se, foi até o seu quarto e de lá trouxe uma folha de papel que entregou para a amiga. Ivone, fingindo desdém, passeou os olhos pelas linhas escritas. Este é o nome da cidade para onde seus pais se mudaram há cerca de 55 anos, informou Conceição, apontando para uma palavra escrita por ela à caneta no canto superior esquerdo da folha em questão. Nunca ouvi falar dessa cidade, comentou Ivone, de testa franzida. Nem eu. Ivone dobrou a folha, devolveu para a amiga e disse: guarde tudo isso, ou melhor, queime. Não precisarei nunca dessas informações. Conceição pegou o papel e disse: prefiro guardar, Fia. Talvez você mude de ideia. Eu mudar de ideia? Aqui, ó, facinho mesmo. Ivone não mais conseguiu tirar da cabeça o nome da cidade para onde os seus pais haviam se mudado. Como seriam eles? Indagavam lá do seu. Ainda estariam vivos? Lembrar-se-iam dela? Não, certamente que não. Nenhum pai e mãe que deixa seu filho no orfanato continua lembrando-se de sua existência por muito tempo. Devem certamente esquecer-se tão rápido quanto esquecemos um filme. No entanto, a curiosidade volta e meia apertava o seu coração. Gostaria de saber como os pais reagiriam diante dela ao saberem que ela era aquela criança que eles deixaram, ou melhor, abandonaram no orfanato. Ela então lhes diria tudo aquilo que sempre teve vontade de dizer a eles e ficar entalado na sua garganta desde que se deparara com a realidade que a cercava. Aonde você vai? Perguntou Ivone dias depois ao ver Conceição se preparando para sair. Ver Jesus, respondeu a amiga apanhando sua bolsa. Ah, o talzinho, sei. Quer ir? Eu? Não, obrigada. Venha, você vai gostar muito dele. Ele vai poder lhe dar provas de que existe vida além da morte. Ivone riu. Quem é esse Jesus, afinal? Uma espécie de Chico Xavier? Tire suas conclusões você mesma quando conhecê-lo. Só tem um detalhe: ele é um negão. Negão? Sim, um negão. Se eu fosse uma pessoa racista, não me daria com você, mulher. Você é preta que nem um carvão, é beiçuda. Conceição riu. As palavras da amiga fizeram-na lembrar dos velhos tempos em que Teodora e Lira a chamavam daquele modo para provocá-la. Só disse que Jesus é negão, porque muita gente não põe fé no que um negão diz. Se for um branco, tudo bem, mas um negão que ainda gosta de pagode? Ah, isso nunca. Mulher, eu só ponho fé no que é palpável, real. Sei. Bem, mas como hoje eu não estou com muita vontade de ficar em casa, eu irei com você. Quero ver de perto esse tal de Jesus, negão, fã de pagode, tico-tico no fubá. Ivone acompanhou Conceição até o local onde ela iria se encontrar com Jesus. Chegando lá,
A primeira pergunta que Ivone fez foi: onde está ele? Era evidente que ela mal podia conter a curiosidade de conhecer Jesus. Curiosidade essa que sentia há muito tempo, mas não assumia por nada desse mundo. Daqui a pouco ele chega, fia, respondeu Conceição com amabilidade. É aquele ou aquele? Perguntava Ivone, ansiosa como uma criancinha visitando um circo. Contenha sua ansiedade, fia. Ivone estava tão ansiosa que nem prestou muita atenção ao local. Era um lugar humilde, frequentado também por pessoas humildes. Todos que iam chegando sentavam-se numa sala ligeiramente ampla, repleta de cadeiras. Não havia muita luz ali, apenas o suficiente para que a senhora, que dera início à leitura do Evangelho, pudesse enxergar. Durante a leitura, Ivone começou a sentir um mal-estar inexplicável, a ponto de fazê-la suar frio em meio a um calafrios. Era o efeito das forças do bem sobre as forças do mal, que volta e meia viviam a assombrá-la. Depois da leitura do Evangelho, houve uma prece. Cadê o homem, Conceição? Perguntou Ivone, impaciente, no ouvido da amiga. Calma, fia, ele está chegando. Observe a mulher de branco. É através dela que ele irá falar. Ivone estremeceu. Ele é um espírito? Perguntou ela atônita. Sim, e é aquela mulher de branco quem o recebe. Ridículo! Permita-se pelo menos ouvi-lo. Aqui, ó, facinho, resmungou Ivone, mas não arredou o pé do lugar, tamanha curiosidade que se apossou dela naquele instante. A mulher vestida de branco tinha por volta dos 40 anos de idade. O rosto era sereno e plácido. Seus modos delicados como uma flor, por meio da entrega, meditação, o espírito que se apresentava com o nome de Jesus foi incorporado por ela. Como sempre, Jesus chegou saudando a todos com grande alegria. Isso não passa de uma farsa, debochava Ivone com seus botões. A entidade, naquela noite, falou sobre a vida de uma forma bonita e sugestiva, inspirando em todos força para superar os seus obstáculos e lucidez para compreender o porquê de estarem passando o que estavam passando na vida. Lembrou a todos da importância da alegria e do riso na vida de cada um, do quão benéfico o riso é para dissipar o estresse e até mesmo para curar o corpo e a alma de um doente. Tanto que a cada dia mais doutores do riso visitavam hospitais. Falou também sobre a solidariedade, elogiando todos aqueles que arregaçaram as mangas e deixaram o conforto dos seus lares para ajudar os amigos e até mesmo inimigos que se viram em perigo no meio da enchente. E o quão enriquecedor era para o crescimento pessoal e espiritual um gesto solidário daqueles. Nem era preciso falar, todos que prestaram ajuda já sabiam no íntimo. Jesus dirigiu-se então a uma das pessoas presentes. Não disse o nome, apenas disse que havia alguém ali, um homem, precisando muito encontrar dentro de si o perdão. Deu-lhe conselhos e depois dirigiu-se a outra. Foi depois dessa que a entidade falou. Há uma mulher aqui hoje muito revoltada. Sua revolta vem da farta de aceitar as coisas da vida. Ninguém deve ter pena dela, pois pena não resolve nada, nadica de nada. Ela é que tem que ter pena dela mesma, por ser dura como pedra e não permitir aceitar as coisas da vida.
as mudanças que a vida nos traz. Graças ao bom Jesus, ela já está aceitando um mundão de coisa e criando coragem para superar os obstáculos da vida. Que bom, muito bom! Não adianta nada nós querer que ela seja feliz se ela não se permitir ser feliz. Porque só existe um jeito de ser feliz, sendo. Jesus está ajudando ela a superar seus obstáculos. Ela não crê em Jesus, mas não tem problema. Ainda assim, ele acredita nela. Ela também quer provas da existência de Deus, e as provas que Deus envia para ela nunca são suficientes. Não tem problema também. Não é por isso que Deus vai deixar ela na mão. Todos têm o seu tempo para despertar. Um amigo meu aqui do plano espiritual está pedindo para eu dizer para ela o seguinte: vá até uma cidade que fica pertico de uma cidade chamada Uberaba, que em Tupi-Guarani significa água cristalina. A sua ida até essa cidade vai fazer muito bem para ela. Alguém ou algo espera por ela lá. Ivone estava boquiaberta quando a entidade terminou de falar. Boquiaberta e trêmula. A entidade não dissera seu nome, mas algo dentro dela dizia que tudo aquilo que havia sido dito fora para ela. Ela era a tal mulher a que Jesus se referiu. O que foi, fia? Você me parece tensa, perguntou Conceição ao notar as mãos de Ivone crispando fortemente. Aquela mulher a que o tal Jesus se referiu há pouco? Não sei por quê, mas eu senti que era eu. Eu também. Você também? Sim. Agora fique quieta, fia, senão atrapalha a sessão. Ivone mordeu os lábios pensativa. Assim que as duas amigas deixaram o centro espírita, Ivone voltou-se para Conceição e perguntou: por que fez aquilo, Conceição? Aquilo que, fia? Você pediu àquela mulher que finge receber o espírito daquele homem que me dissesse aquelas palavras? Eu não pedi nada a ninguém, fia. Por acaso você me viu falando com alguém, se não com você antes de a sessão começar? Não, mas se aquelas palavras foram realmente dirigidas a mim, por que será que ele pediu para eu ir visitar essa cidade perto de Uberaba? O tempo dirá, fia, o tempo dirá. Ivone lançou um olhar desconfiado para a amiga. Conceição perguntou a seguir: então, você pôs fé no Jesus? Ivone fechou o cem e fez bico. Entre risos, Conceição perguntou: por que é tão difícil para você assumir os seus sentimentos diante dos outros? Não arranca pedaço assumi-lo? Não. Pelo contrário, nos preenche. Ivone não respondeu, desviou o assunto, perguntando: como sabe que aquela mulher que vocês chamam de médium não é uma fraude? Digo que aquela mulher não está inventando tudo aquilo. Faz voz e trejeitos de homem, caboclo, só para os outros pensarem que incorporou o espírito de um caboclo? Pelo que Jesus lhe disse, podemos ter certeza de que ele realmente é uma entidade do além. Caso contrário, como poderia saber pormenores da vida das pessoas sem conhecê-las? Sei lá, talvez aquela mulher seja vidente. Um vidente jamais terá a capacidade de dizer palavras tão sábias como dizem as entidades superiores. Como se vira um médium? Muitos centros oferecem cursos para desenvolver a mediunidade. Outras pessoas descobrem a mediunidade por conta própria.
outras, inclusive, sem nunca terem tido conhecimento a respeito de espiritismo. Eu, particularmente, acho fascinante esses casos, pois mostram que a mediunidade é inata e não induzida por ego ou vaidade desmedida. É o caso do Chico Xavier, por exemplo. Você já ouviu falar dele, não? Sim. Pois bem, ele começou a ter contato com os espíritos desde menino, sem nunca ter sequer aprendido que havia esse tipo de contato. Por falar nele, se não me engano, ele mora numa cidade chamada Uberaba. É mesmo? Mas que coincidência! Não existe coincidências, fia. Existe sincronismo. No dia seguinte, por volta da hora do almoço, Ivone correu até a cozinha eufórica, chamando por Conceição. Levava consigo um mapa do Brasil. Conceição, mulher, veja só o que eu descobri. O que foi? A cidade onde provavelmente moram os meus pais fica próximo da cidade de Uberaba. Que coincidência, não? Conceição riu e, puxando pela memória, disse: Quais foram mesmo as palavras que Jesus usou quando se dirigiu a você? Um amigo meu, aqui do plano espiritual, tá pedindo para mim dizer para ela o seguinte: vá até uma cidade que fica pertico de uma cidade chamada Uberaba, que em Tupi-Guarani significa água cristalina. Alguém ou algo espera por você lá. Foi mais ou menos isso. Pois bem, filha, acho que não resta mais dúvida de que o mundo espiritual está pedindo para você ir até lá. Eu irei com você. Antes, vamos ligar para Teodora convidando-a para ir conosco. Ivone quis dizer: não, esqueça. Mas uma voz jovem e terna a contradisse: vá, por favor, vá até lá. 2 dias depois, as 3 amigas partiram para a cidade em questão. Teodora se mostrava também empolgada com tudo aquilo, tanto que quis ir dirigindo até a cidade. Foi uma viagem gostosa, entretida, com lembranças do passado, risos e muita cantoria. Conceição, que sempre tivera gogó para cantar, cantava as canções que elas 3 adoravam ouvir no rádio na época de adolescente. Era, de repente, como se elas houvessem voltado a ser adolescentes novamente, cheias de plano para o futuro, como se elas não tivessem passado por nenhuma das amarguras da vida que tanto lhes marcaram e ensinaram. Há tempos, Teodora e Ivone não se permitiam usufruir de tamanha alegria. As 3 se deslumbraram com a beleza da estrada. Pelo caminho, pararam nos postos para tomar café e lambiscar alguma coisa. Ao meio-dia, pararam para almoçar. Depois ficaram dentro do carro quietas para cochilar. Era preciso para reativar as energias, especialmente Teodora. Depois seguiram caminho. Assim que chegaram à cidade onde supostamente os pais de Ivone haviam ido morar, as 3 pediram informações para poderem localizar o endereço que Conceição havia descoberto anos atrás. Foi mais fácil chegar à rua do que elas pensavam. Era uma rua humilde, numa vila também humilde, a mais humilde da cidade. Quando o carro parou em frente à casa em questão, Ivone sentiu um frio na barriga. Ai, suspirou tensa. O que eu estou fazendo aqui? Não deveria ter vindo. Vocês vão me desculpar, mas eu não vou entrar nessa casa, não. Vai sim, atalhou Conceição. Já que você veio até aqui, agora você vai até o fim. Meu coração está acelerado, mulher. Posso ter um troço? Você quer que eu tenha um troço? Sem drama, Ivone. Guarda sua veia dramática para outra ocasião, por favor.
As três finalmente desceram do carro e se dirigiram até a casa em questão. Como não havia campainha, Conceição bateu palmas. Vamos embora daqui, resmungou Ivone, mordendo os lábios, crispando as mãos nervosa. Meus pais não me quiseram, nem mesmo depois de eu ter me tornado adulta. Se quisesse me conhecer, teriam ido atrás de mim. Teriam procurado me localizar. Não fizeram nada disso porque nunca tiveram interesse pela minha pessoa. Nisso, uma senhora de olhar simpático abriu a porta da frente da casa e disse: Bom dia, em que posso ajudá-las? Ivone engoliu em seco e Conceição tomou a palavra. Bom dia, procuramos o senhor Adamastor e a sua esposa, Dona Iara. O rosto da dona da casa adquiriu uma expressão estranha, uma mistura de êxtase e choque ao mesmo tempo. Suas pálpebras tremeram, a boca ficou entreaberta, trêmula também. A senhora está bem? Perguntou Conceição preocupada. Sim, entrem, por favor. As três entraram no interior daquela casa simples, extremamente simples. Sentem-se, por favor, pediu a mulher, indicando o sofá cheio de remendos. Querem um copo de água? Eu gostaria, respondeu Conceição. Teodora também quis. A mulher se retirou. Ivone se inquietou ainda mais, trêmula e ansiosa. Teodora pousou a mão no braço dela na esperança de acalmá-la. Teve receio de que a amiga tivesse realmente um treco. A gentil senhora voltou à sala e serviu água. Depois sentou-se na poltrona de frente para as três, olhando com muita atenção para Ivone. Diante do seu olhar, Ivone comentou consigo mesma. Ela não pode ser a minha mãe. É muito jovem para ser ela. O silêncio pairou no ar por alguns minutos, de forma constrangedora. Por fim, a gentil senhora sorriu e, com a voz embargada, falou: Acredite-me, esperei anos por sua vinda. Ivone desviou os olhos da mulher, encabulada, sentindo seu coração se apertar ainda mais. Teodora apertou com sutileza o braço da amiga para acalmá-la. A senhora acrescentou: Eu sempre soube que um dia você viria. Esse dia chegou. Ivone pareceu recuperar o controle sobre si mesma. Endireitou o corpo, olhou bem para a senhora e perguntou: Sabe então quem sou eu? Sim, a filha da Iara e a Damastor. Ivone enrubesceu. Como soube se nada lhe disse? Você se parece muito com a sua mãe. Ivone baixou os olhos emocionada. Ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: Eu não acho que tenha agido certo vindo aqui. É melhor eu ir embora. Por quê? Porque os meus pais não se importaram comigo. Devo ter sido um fardo árduo na vida deles, uma gravidez indesejada, em um momento errado. Por isso me largaram naquele orfanato e nunca mais se preocuparam comigo, sequer em querer me conhecer, saber como eu estava, como era filha deles. Acalme-se, por favor. Não quero me acalmar. Meus pais não merecem me conhecer e nem eu mereço conhecer pais tão sem coração, tão desalmado como eles. A mulher balançou tristemente a cabeça antes de dizer: Seus pais estão mortos, meu bem. Ivone sentiu o chão sumir dos seus pés. Eu sinto muito, acrescentou a mulher, quase chorando. Ivone respirou fundo, levantou-se num salto e, readquirindo seu tom autoritário, falou: Então, não há mais nada para eu fazer aqui. Vamos embora. A gentil senhora se pôs de pé e falou no seu tom ponderado: Sei que está sendo um momento muito difícil para você.
Ivone cortou a mulher bruscamente. Nada que eu não supere. Parece que a vida quer que eu aprenda a superar as coisas e por isso apronta dessas comigo. Já estou acostumada. Que perda de tempo ter vindo até aqui nesse cafundó do Judas. A mulher tornou a falar. Aguarde um minuto, por favor. Preciso pegar algo no meu quarto. Não levou mais do que um minuto para ela retornar à sala. Trazia em suas mãos um envelope amarelado que ela imediatamente estendeu para Ivone. Ela me pediu para entregar para você, filha, caso um dia viesse a procurá-la. Ela? Sua mãe. Ela me pediu esse favor em seu leito de morte. Ivone mirou o envelope que lhe era estendido sem reagir. Eu não quero, disse por fim. Pegue, Ivone, aconselhou Conceição. Não quero. É o único modo de você saber pelo menos um pouquinho sobre ela. Ivone sentiu o nó na sua garganta se apertar. A mulher, com delicadeza, depositou o envelope na mão dela. Leia, por favor. Não sei se eu devo. Siga seu coração, filha. Ivone permaneceu olhando para o envelope, perdida em pensamentos tempestuosos. Por fim, caminhou até a janela que estava aberta e lhe dava claridade suficiente para ler o que havia naquele envelope amarelado pelo tempo. Seu coração batia aflito. Conceição fez sinal para que Teodora e a dona da casa fossem com ela para fora, para poderem deixar Ivone mais à vontade naquele momento. Assim, Ivone ficou sozinha naquele humilde aposento, diante daquela humilde janela, de frente para o único elo material que a ligava à mãe que recebera naquela encarnação. Após muito lutar contra o desejo de ler o que a mãe havia deixado escrito para ela, Ivone cedeu. Vencida pela comoção, a carta dizia: Querida filha, quis muito dizer pessoalmente tudo o que eu quero dizer nesta carta, mas por motivos alheios à minha vontade não pude, infelizmente. Sei que deve ter sofrido muito quando soube que era órfão. Deve também ter pensado horrores a respeito de mim e de seu pai. Eu jamais quis me separar de você, filha. Eu juro, nenhuma mãe quer se separar de seu filho. Mas estávamos numa situação tão miserável quando você nasceu, e para piorar, o seu pai estava desempregado, que não houve outra escolha senão deixá-la naquele orfanato sob a guarda de freiras. Seria assim. Planejei até que o seu pai conseguisse um emprego e a nossa situação financeira melhorasse. Aí então eu pegaria você de volta para mim, para viver ao nosso lado, como tanto sonhamos. Aliás, como todo pai e toda mãe sonha viver ao lado do filho. Diante da nossa situação financeira, pessoas próximas a mim aconselharam-me a fazer um aborto. Diziam que seria melhor se eu engravidasse numa época em que eu e seu pai estivéssemos mais estruturados financeiramente. Eu me opus à sugestão terminantemente. Abortar para mim seria o mesmo que matar a sangue frio um filho amado. Eu haveria de ter você, ainda que fosse obrigada a deixá-la no orfanato, para poder ter infraestrutura para crescer forte e sadia. Semanas depois de você nascer, seu pai conseguiu um emprego nessa cidade, onde me encontro agora escrevendo para você. A mudança para cá me privava de visitá-la no orfanato, mas foi a única porta que se abriu para o seu pai em termos de trabalho. Era pegar ou largar. Resolvemos arriscar e nos mudamos para cá. O salário era pouco. Dava para pagar o aluguel da humilde casa em que fomos morar, uma casa de chão batido
e comer o básico diariamente: arroz, feijão, pão e leite. Nossa maior extravagância era quando havia carne nos finais de semana, e ainda assim um pedacinho modesto. Eu quis ajudar o seu pai no nosso sustento e por isso arranjei um emprego de doméstica na casa de uma mulher que se mostrou muito generosa para comigo. Contei a ela a seu respeito e ela prometeu me ajudar a trazê-la de volta para mim. Essa patroa foi uma bênção na minha vida, filha. Sou-lhe muito grata por tudo que fez por mim. Mês a mês eu guardava um dinheirinho para poder pagar a passagem de ida e volta para nós duas no dia em que eu voltaria ao orfanato para buscá-la. Antes, porém, queria alugar uma casa que fosse menos feia do que aquela que vivíamos, uma casa que pudesse lhe dar um pouquinho de conforto e que a fizesse sentir orgulho de nós. Que boba fui eu em me preocupar com isso. Você era criança, pouco daria importância a essas coisas, mas eu sempre dei muita importância a isso. Talvez tenha sido esse o meu maior erro na vida, ou melhor, o meu maior aprendizado, como Chico me revelou mais tarde. Eu queria tanto que você tivesse um futuro diferente do nosso, filha, que pudesse estudar devidamente para que tivesse mais chance de prosperar na vida. Eu pedi a Deus por isso todos os dias durante as minhas preces. 8 anos depois de você ter nascido, eu comecei a passar mal. Tinha enjoos constantes e vertigem. Ou eu estava grávida novamente ou sofrendo de labirintite. Cogitou a minha patroa. O médico que me examinou acreditou ser labirintite e me receitou um remédio para combater o mal. No entanto, dias depois, ao invés de melhorar, eu piorei. Não conseguia me manter em pé de jeito algum e foi assim que eu acabei entrevada numa cama. Os médicos, por mais que se esforçassem, não conseguiram descobrir o que eu tinha. As opiniões se desencontravam. Meu problema de saúde tornou-se um mistério, tanto para eles quanto para mim. Nessa época, Florinda, irmã de seu pai, havia vindo morar conosco, e foi ela quem cuidou de mim com disposição que uma mãe cuida de um filho. Devido à minha doença, não pude mais trabalhar para Dona Mercedes, que sentiu muito a minha perda. Sugeri à Florinda que ocupasse então o meu lugar na casa de Dona Mercedes, e ela acabou aceitando. Ela também precisava de emprego. Era depois do trabalho que Florinda cuidava de mim, até banho me dava. Era de uma dedicação, ou melhor, ainda é, pois ainda cuida de mim. Depois de muito procurar por um médico que pudesse desvendar a misteriosa doença que me prendia à cama, seu pai resolveu levar até o Chico. Já tinha ouvido falar a seu respeito, mas jamais me atrevi a vê-lo pessoalmente. Nossa religião era completamente contrária aos ensinamentos de Chico. Diziam que ele tinha pacto com o diabo, entre outras barbaridades. Se tinha ou não tinha, o fato era que o Chico ajudava muitas pessoas a recobrar a saúde e por isso seu pai acabou me levando até a cidade onde ele morava e recebia as pessoas. Eu estava com medo, seu pai também. Medo de Deus se revoltar contra nós por estarmos indo até o Chico. Mas, como seu pai dizia, uma pessoa que pode fazer o seu semelhante recuperar a saúde perdida não pode ser do mal. Eu queria acreditar nisso, seu pai também, sua tia também. Não sabíamos nessa época que muitas religiões maldiziam Chico por sentirem inveja do carisma dele, de sua bondade e solidariedade infinita e do seu dom de se comunicar com o mundo espiritual em prol dos necessitados.
O seu pai, nessa época, já havia conseguido uma cadeira de rodas emprestada do posto de saúde da cidade. Foi com ela que me levou até o Chico. Havia muita gente por lá, gente à beça. Nada por lá lembrava as trevas, pelo contrário, lembrava o céu. O Chico também em nada parecia ter comunhão com o demônio. Estava mais para um anjo, emissário de Deus, do que para o emissário do demônio, ou o próprio personificado em gente. O Chico era muito simples, transmitia-nos tanta paz. Era impossível voltarmos a ser o mesmo depois de conhecê-lo. Eu, pelo menos, mudei. Para melhor, creio eu. Quando os meus olhos se encontraram com os do Chico pela primeira vez, estremeci. Sabia que ele me olhava mais por intuição do que propriamente por visão. Eu jamais me esquecerei das primeiras palavras que ele me disse. A doença que você tem, filha, é uma doença da alma, não é do físico. Aquelas palavras me surpreenderam terrivelmente. Tem a ver com o seu passado, com algo que você fez e nunca se perdoou por ter feito. A autopunição fere a nossa alma, deixa-a doente. É preciso se perdoar, se libertar das amarras da culpa, contando sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Chico me deu o que chamam de passe e eu voltei para casa me sentindo menos angustiada com as palavras dele ecoando volta e meia pelo meu cérebro. Não levei muito tempo para perceber que ele estava certo, que havia realmente uma grande mágoa dentro de mim, junto a um terrível sentimento de culpa, de haver deixado você, filha, no orfanato. Eu me sentia culpada de tê-la deixado lá e por ainda não ter tido coragem de ir buscá-la. Condições para pagar as passagens já tínhamos. O que não tínhamos ainda era casa melhor para recebê-la e abrigá-la. Eu sentia muita vergonha de você, de tirá-la daquele orfanato lindo que lhe oferecia do bom e do melhor, na medida do possível, para trazê-la para uma casa de gente pobre, num bairro pobre e miserável, como se isso realmente importasse para uma criança. Mas isso eu só vim a perceber muitos anos depois. Descobri mais tarde que em meu sentimento de culpa havia também um sentimento de raiva. Raiva por Deus ter me colocado nessa vida em condições tão humildes. Quando eu voltei a me encontrar com Chico, ele, como sempre, parecia ter lido os meus sentimentos e por isso ele me disse: seria bom também que você perdoasse a Deus. Tire de você esse sentimento de ódio que tem por ele não ter lhe dado a vida que você achou que merecia ter. Saiba que Deus jamais se engana, filha. A vida que cada um tem é perfeita para o seu crescimento espiritual. É feita na medida certa para que você atinja aquilo que no íntimo, na alma, anseia atingir. Algo que só pode ser percebido pelos sentidos da alma. Tudo que a gente vive, de bom e de ruim, é necessário para o nosso crescimento pessoal e espiritual, até mesmo as experiências mais dolorosas. Quando não despertamos pelo amor, que a dor então nos faça despertar. Mas não se culpe se não conseguir perdoar a Deus facilmente. Tentar já é um grande progresso. Aquele conselho, até então ignorado por mim, fez com que eu me sentisse mais livre, e nessa liberdade eu encontrei força suficiente dentro de mim para perdoar a Deus. Pode parecer absurdo o que eu vou lhe dizer agora, filha, mas foi por amor, totalmente por amor, que eu a deixei naquele orfanato, para que pudesse ter alimentos necessários para crescer forte e sadia, para que, caso eu não tivesse condições de ir buscá-la, você pudesse receber uma educação sadia
e ter estudos que pudessem no futuro lhe oferecer um emprego digno. Não sei se teve filhos, filha, mas não há dor maior para uma mãe do que se separar do seu filho. Só mesmo por um amor imenso a ele é que uma mãe consegue se separar dele para que possa ter um futuro mais promissor. Não sei se pode me entender, mas o Chico me disse que me entenderia. Tenho medo de morrer, filha, sem poder lhe dizer tudo isso que sempre quis lhe dizer. Por isso eu escrevo essa carta, para que, caso o nosso encontro não aconteça, você possa saber o que a sua mãe sentia em relação a você. Eu sempre a amei desde o primeiro instante que soube que estava grávida de você. Mesmo longe, em momento algum, esqueci-me um dia sequer de pensar em você, de rezar por você, até mesmo de falar com você em pensamento. Espero que tenha sido feliz, muito feliz. Hoje, sei que a vida não dá para nós tudo o que queremos, ou melhor, nos dá, mas não da forma que queremos, não importa. O que importa é agradecer a oportunidade de viver e nos perdoarmos por aquilo que fizemos e não saiu como esperávamos. A única esperança que eu posso deixar para você, filha, é o que eu aprendi com a vida a duras penas e o que eu aprendi com aquele que Deus pôs ao meu lado para me ensinar e jamais me deixar só. Ele me falou muito em reencarnação e que elas existem para que nós possamos realizar em vidas futuras aquilo que não tivemos condições de realizar em vidas passadas. Eu não sei se isso realmente é verdade, mas eu queria muito que fosse para poder viver ao seu lado aquilo que não pude viver nessa vida em questão. O seu pai sempre falou muito pouco de você, mas era porque doía fundo dentro dele trazê-la à memória. Ele sentia muito remorso por tê-la deixado no orfanato. Então, um dia, eu o fiz perceber que deixá-la no orfanato Santa Clara foi a melhor escolha para o seu crescimento físico e intelectual. Minhas palavras pareceram aliviar um pouco o seu coração. Bom, filha, escrevo-lhe esta carta para que um dia, caso nos procure, possa saber um pouco de mim e do seu pai, de tudo o que realmente aconteceu entre nós. Gostaria muito de lhe falar tudo isso pessoalmente, de abraçá-la, de beijá-la como sempre sonhei, de passar horas ao seu lado, trocando ideias, mas se isso não for possível, que assim seja. Hoje eu acredito muito em vida após a morte, em outras vidas também, e sei que o que não pode ser vivido nessa vida será vivida numa futura. Espero de coração que queira estar comigo quando esse momento chegar. Com carinho, sua mãe, Yara. Aguardem, a história continua.